O que é direito do trabalho? Bem, antes de explicar o que é direito do trabalho, eu vou falar um pouco do conceito do que é direito e do que é trabalho. A palavra direito vem do latim directus, que significa o que segue regras pré-determinadas. O desenvolvimento do direito está ligado diretamente aos fatores sociais, culturais, econômicos e políticos. Ou seja, são normas de conduta e regras impostos por instituições do Estado a fim de regular as relações sociais. O que é trabalho? O trabalho, em seu sentido atual, consiste na ação de prestar um serviço, seja por uma pessoa física ou jurídica, a fim de receber algo em troca. Então, o que é direito do trabalho? O direito do trabalho é o ramo do direito que constitui o sistema de princípios, normas e institutos que tem por objetivo regular as relações do trabalho entre empregado e empregador. Para entender melhor o que é direito do trabalho, eu vou estar falando sobre a história do trabalho, os princípios do trabalho e as fontes do direito do trabalho. Ao contrário do direito do trabalho, o trabalho sempre fez parte da vida do homem, sendo peça fundamental na sobrevivência do indivíduo. Ao longo dos anos, o trabalho foi se modificando e evoluindo, passando da escravidão até chegar ao trabalho moderno remunerado. E agora eu vou falar alguns tópicos explicando essa evolução do trabalho na humanidade. Na Idade Média, houve uma melhoria na condição do trabalhador, de escravo para servo, e agora o trabalhador não era mais propriedade de um dono, mas servia uma terra. O servo trabalhava para pagar sua dívida com a terra e só se libertaria quando essa dívida estivesse paga. Ainda na Idade Média, surgiu uma organização de trabalhadores que se assemelha muito com o sindicalismo contemporâneo, as corporações de ofício. Cada corporação tinha uma atividade profissional específica e respeitava a seguinte divisão hierárquica: mestres, companheiros e aprendizes. De certo modo, as corporações de ofícios representavam o início de uma libertação do trabalhador. As corporações prestavam livremente seus serviços. Os mestres eram donos e chefes, os companheiros eram auxiliares, pagos, e os aprendizes eram ensinados para serem companheiros ou futuros chefes. Apesar da existência de maior liberdade ao trabalhador, a relação das corporações com os trabalhadores era de tipo autoritário, sendo mais destinada à realização de seus interesses do que à proteção destes. No início da Idade Moderna, os processos produtivos e o surgimento das fábricas originou um regime de trabalho subordinado. Surgiu a relação de emprego. Na verdade, essa relação de emprego não tinha as proteções legais que hoje conhecemos, e por essa razão não podemos afirmar que houve uma evolução no tratamento do trabalho. O trabalho humano não era mais baseado em força física, mas em habilidade para operar as máquinas. Os trabalhadores cumpriam jornadas de trabalho limitadas e eram remunerados com valores desumanos. O que havia de progresso na indústria não existia na relação de trabalho. O padrão de vida do trabalhador beirava a miséria, enquanto a indústria bradava a evolução tecnológica. A discussão social acabou colaborando com o surgimento das primeiras leis protetoras do trabalho. Constituições europeias, como a de Elmer, já garantiam direitos e garantias para o trabalho humano. Agora eu vou falar um pouco das fontes do direito de trabalho. Bem, pode-se dizer que as fontes são as origens do direito do trabalho. Eles são divididos entre as fontes normativas pelo Estado e fontes autônomas, que são criadas através de acordos formais entre empregado e empregador. Normativas. Constituição Federal. A principal lei de ordenamento jurídico, considerada a lei acima das leis, a superlei, e a coluna de sustentação do nosso sistema legal. Os direitos e garantias trabalhistas estão concentrados entre o artigo 7º e o 11º. Tratados e convenções internacionais. A Organização Internacional do Trabalho tem convenções e recomendações que devem ser seguidas pelo Brasil, uma vez que entendemos esses documentos internacionais como emendas constitucionais e somos signatários de muitas dessas convenções. Leis. A principal das leis trabalhistas é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho.
Nela se encontram as principais normas do direito individual, sindical, administrativo, tutelar e processual. Existem outras leis trabalhistas expressas no sistema, como a lei do empregado doméstico. Tem a sentença normativa, é a decisão do Poder Judiciário em dissídios coletivos de natureza econômica. Bem, agora eu vou falar um pouco das fontes autônomas do direito do trabalho. Convenções e acordos coletivos são produtos das negociações entre sindicatos dos empregados e sindicatos patronais. Os acordos coletivos acontecem entre um sindicato e uma empresa ou um grupo de empresas. Essas negociações têm uma duração certa, no entanto, durante sua validade, constituem normas e cumprimentos obrigatórios. Regulamento da empresa. Apesar de parte do Poder Judiciário não a reconhecer como fonte do direito do trabalho, uma vez que é escrito e decidido unicamente pelo empregador, entende-se que o regulamento da empresa complementa o contrato individual do trabalho. Jurisprudência. As decisões do Tribunal Superior de Trabalho, TST, órgão maior da Justiça Trabalhista, quando são reiteradas, podem fazer surgir súmulas e orientações jurisprudencial que buscam a uniformização da justiça do trabalho. Cláusulas contratuais. O contrato individual de trabalho, ajustado entre empregado e empregador, também tem força de obrigatoriedade e é considerado uma fonte do direito do trabalho. E agora eu vou falar um pouco dos princípios do direito do trabalho, que nada mais são que os conceitos chaves do direito do trabalho. Dentre eles, o princípio da intangibilidade salarial, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, o princípio da condição mais benéfica, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o princípio da norma mais favorável, o princípio da proteção, o princípio da continuidade de relação de emprego e o princípio da primazia da realidade. O princípio da intangibilidade salarial. O salário tem natureza alimentar e, portanto, não pode ser atingido judicialmente. Os descontos legais e mesmo as pensões alimentícias podem ser deduzidos do salário, porém nenhuma penhora poderá recair sobre o salário do empregado. O princípio da primazia da realidade. Esse princípio garante que a realidade de prestação de serviço pelo trabalhador é fator que pode levar à desconsideração de qualquer ajuste feito entre as partes para lesionar o trabalhador, inclusive descartando contratos civis em reconhecimento de relações de trabalho. Princípio da continuidade de relação de emprego. A regra é que as relações de emprego sejam por tempo indeterminado. O contrato com prazo certo é exceção de lei. Mesmo a alteração do empregador não presume a extinção da relação de emprego. Princípio da proteção. Surge de constatação que a relação entre empregado e empregador é desigual. O empregado é o elo mais fraco da relação e deve ser protegido em todos os aspectos na tentativa de equilibrar as relações de trabalho. Princípio da norma mais favorável. Diante de uma interpretação das leis, quando da mesma hierarquia, o operador do direito deverá se conduzir pela interpretação que for mais favorável ao trabalhador. Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. As normas jurídicas que protegem o trabalhador não podem ser renunciadas. Em outras palavras, o empregado não pode abrir mão de seus direitos. Uma parte da doutrina jurídica entende que essa renúncia ou um acordo poderia ocorrer no momento de rescisão contratual. Princípio da condição mais benéfica. Garantia de que as cláusulas contratuais benéficas não possam ser alteradas por uma norma. Essa alteração só seria possível se o novo direito fosse mais benéfico ainda. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O empregador não pode modificar unilateralmente o contrato de trabalho. E, do mesmo modo, as cláusulas da negociação coletiva não podem ser alteradas diante da sua vigência.